solidão me seguiu a vida toda. Em todo lugar. Bares, carros, calçadas, lojas, toda parte. Não tem saída. Sou um homem solitário. Four guys that I met Paul, said, do you want to join the band? And then George joined. And then Ringo joined. We were just a band who made it very, very big, I thought. Boa noite, você está ouvindo agora a Rádio Solitária do Sr. Sandman, onde o patrão escolhe as músicas às vezes e nós escolhemos o tema da conversa também às vezes. Eu tô gravando isso aqui numa sexta-feira, dia 15 de abril de 2022, e vocês provavelmente estarão escutando isso nesse mesmo dia. Bem, hoje escutaremos uma fita da banda Beatles, e claramente todo mundo conhece os Beatles, não tem como alguém não conhecer os Beatles, mas essa fita em tese nunca existiu. Ela veio de uma realidade alternativa onde os Beatles ainda tocam juntos até hoje. Então, como é que temos essa fita em mãos? Eu sei como temos, eu sei como é que criaram essa maravilha que estamos escutando agora, mas eu não vou falar para não perder a magia. Bem, como é que você está, ouvinte? Como é que foi o seu dia? Me conte. Eu deixarei vocês com a música, que é muito boa, e trarei o tema dessa conversa assim que a música acabar. Até logo. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar pela falta de podcast na semana passada, mas por que não teve Rádio Solitária? Eu tive que sair, e além dessa saída que eu dei, isso aí é meio estranho, né? Mas foda-se. Além dessa saída, eu fiquei sem internet em casa, então não consegui fazer o upload. Logo, foi uma problemática dupla. Então eu tirei uma folga, mas aqui estamos novamente, dia 15 de abril, sem falta. Caso necessário, eu até gravo outro episódio e posto 2 e 1 no meio da semana pra fuder logo com o fluxo de view de todo mundo. Mentira. Mas, bem... desculpas pedidas. Agora eu quero falar sobre o podcast em geral. Eu entendo que o meu podcast talvez seja com menor qualidade na vertente cultural. Eu acho, pelo menos.
que do NVP Cultural esse aqui é o com menor qualidade, porque é basicamente um zoomer de certa idade, um jovem zoomer, falando merda sobre a vida e sobre os outros e, sei lá, só falando merda em frente ao microfone bom. Pois bem, eu não tô reclamando da quantidade de views, eu não tô reclamando de nada, até porque o público que eu tenho é fiel de certa forma. Mesmo que eu nunca bata a média de views, ou quase nunca, eu sempre consigo bater a meta de horário visto, de horas vistas. O público sempre escuta o podcast todo, pelo menos. E isso é uma coisa que eu tenho a agradecer muito. Pelo menos a galera que gosta de mim escuta tudo. Isso é bom, muito bom. Agradeço a todos que escutam essa porcaria aqui por inteiro e ainda apreciam o trabalho que eu faço. Bem, tirando isso, eu gostaria de pedir feedback, sei lá. Eu gostaria de ter mais contato com quem escuta isso aqui. Eu queria que o ouvinte participasse do podcast também, mandasse mais e-mail, fosse mais ativo. Seria interessante, seria legal, seria divertido. Mas, sei lá, se vocês acham que tá faltando alguma coisa aqui, algum tempero, alguma coisa pra animar esse podcast, vocês me falam. Tô querendo trazer até o Samurai Zero, o Lucas Icari, pra falar sobre assuntos de determinados cunhos políticos que a gente é proibido de falar aqui no YouTube. Não proibido, mas pelo menos proibido de falar explicitamente. Enfim, eu tenho umas ideias muito boas pro podcast. Eu tenho inclusive outro podcast em andamento de terror pra quem curte. Eu tô trabalhando nesse aí. Enfim, é só isso. Eu queria falar que o Rádio Solitário é uma merda, mas é uma merda com qualidade, é uma merda com com a fanbase maravilhosa, com ouvintes incríveis, e que eu vou me manter só por causa deles. Vou manter essa porcaria aqui no ar por causa deles, por causa de mim também, que gosto de produzir isso aqui. Isso aqui é um prazer enorme. Falar merda por minutos aqui de frente pro microfone é muito legal, mas faço mais por consideração aos inscritos. Porra, se tem gente que gosta do conteúdo que eu produzo e que me segue tão assiduamente como o Brock Gadão, então acho que é quase uma obrigação manter isso aqui. Pois bem, agora vamos pro tema principal. Qual era o tema principal? Bem, eu queria falar sobre jorgice, mas que tipo de jorgice especificamente? A jorgice de ser antissocial, de ser solitário. Foi por isso que eu botei esse trecho do Travis, do Taxi Driver, falando logo no início do podcast, falando sobre solidão. Eu entendo a solidão. Eu sou solitário pra caralho. Eu entendo você, ouvinte, que passa horas de frente pro PC, que não tem amiguinhos, que não consegue se comunicar corretamente com ninguém que não esteja do outro lado da telinha. Mas eu tenho uma mensagem um pouco importante que eu acabei relembrando nesses últimos tempos, tanto por leitura quanto por vivência. Ser solitário não significa ser antissocial, necessariamente. Embora ser antissocial leve à solidão. De vez em quando, mesmo que você seja a pessoa mais solitária do mundo, vale a pena você sair dessa zona de conforto e, sei lá, conversar com mais gente, ir pra lugares que você não visitou, sei lá, fazer umas idiotices de vez em quando, sabe? Isso te dá mais animosidade pra viver a vida. Você acaba enxergando mais coisas que você não enxergava antes. Você acaba adquirindo mais percepção das coisas. Você consegue ter mais profundidade. Então, eu aconselho principalmente quem segue o caminho intelectual da vida, quem gosta de estudar. Assim como o Sertilanges disse isso, eu vou dizer também. O intelectual não deve se manter isolado. Ele é um solitário, não isolado. Então, se mantenha na solidão, mas não se isole da sociedade por completo. Claro, não se torne dependente dela. Não se torne dependente de tendências e coisas que a sociedade considera
o suprassumo da vida. Mas não se isole completamente dela. Você tem que ter uma convivência com outras pessoas, senão você vai começar a objetificar as outras pessoas. Você vai começar a ver elas como só coisas. Eu tava com a noia muito grande. Eu tava tratando gente aleatória como se fosse inferior a mim, sendo que eu sou um lixo de ser humano. Eu sou um ser humano terrível. Aí eu comecei a sair... Porra, a criança fazendo barulho é foda. Aí eu comecei a sair mais de casa. Eu voltei a sair mais de casa, né? Eu fiquei muito tempo recluso por causa dessa depressão e dessa desgraça de vida. Só convivendo com amigos muito próximos mesmo e comigo mesmo. Então eu perdi essa visão da vida. Eu tava vendo as outras pessoas como se fossem, sei lá, lixo. Essa isolação me fez perder a sensibilidade e a empatia em relação aos outros. Quando você volta a sair, você volta a conviver com outras pessoas, você entende que cada um, até o ser mais chimpanzé, até o cara mais próximo de ser um homem de Neandertal, tem sua complexidade, tem suas qualidades e suas partes ruins. Enfim, eu não sei se vocês entenderam o que eu quis passar nesse bloco. Basicamente é o seguinte: não se isole, seja solitário, aproveite sua solidão. Aproveite da melhor forma possível, mas não se isole das pessoas. De vez em quando saia de casa, vai, sei lá, conhecer gente nova aleatoriamente. Não precisa nem manter amizade, nem manter conversa, mas só conheça gente nova. Tenta ter uma percepção maior das outras pessoas. Assim, isso vai facilitar seus estudos acerca das outras pessoas, caso você estude. E vai te dar uma visão nova sobre as coisas. Uma visão mais realista da vida. Não só ficar de orgice e ser um Sasuke e considerar todo mundo inferior, que nem eu tava fazendo graças a essa desgraça de depressão. Bem, essa é a mensagem do primeiro bloco. Fiquem com a próxima música do nosso álbum perdido dos Beatles, que nunca se separaram nessa outra realidade alternativa. Até o próximo bloco. Lost my concentration late in the afternoon.
eu pensei num papo muito louco aqui. A gente vive em tempos onde temos ciência de projetos como MK Ultra, crimes de guerra, atrocidades enormes que vários governos cometeram. E temos ciência até de que o que aconteceu lá com o povo escolhido pode não ter acontecido da forma que nos contam, e mesmo assim nós permanecemos de coleira, domados, não fazemos nada, não nos revoltamos contra a elite que nos faz acreditar nesse tipo de merda e que nos faz ser vítimas desse tipo de mentira, desse tipo de manipulação. Deixa eu trazer para uma realidade mais próxima da nossa, para ficar mais entendível. Por exemplo, todo brasileiro que se preze sabe que todo político brasileiro é corrupto. Pelo menos quase todo. E a gente se mantém domado numa coleira discutindo política no Twitter. Ao invés de ficar puto, ir pra rua, quebrar coisa, invadir a porra do Senado, matar político, queimar o Congresso. Ao invés de se revoltar, a gente tá domado. A gente simplesmente aceita isso. E eu fico pensando, o que foi que fizeram com um ser humano? O que foi que fizeram com um homem? Tiraram toda essa revolta, toda essa força dele. A gente percebe que tá tudo dando errado. Tudo fodido, que a sociedade tá toda desgraçada. E puta que pariu! Tem que parar de falar sociedade, eu falo muito sociedade. Enfim, mas a gente sabe que tá tudo fodido. E mesmo assim a gente não. A maioria, a massa, não faz porra nenhuma em relação a isso. A massa tá preocupada com TikTok, com coisas supérfluas, com idiotices, com coisas que não fazem sentido nenhum. A gente tá preocupado. Ao invés de querer pavimentar um futuro melhor baseado em tradições, em certos conceitos morais, tentar entender como é que funciona a vida realmente, não simplesmente se basear e basear a sociedade, falei sociedade de novo, e basear a sociedade, a nossa cultura em TikTok, em trend. Porra, velho. Eu fico revoltado e cansado, me dá cansaço falar sobre isso. A gente sabe que tem muita coisa de errado com nossas vidas, a gente sabe que tem algo muito errado com política, com os governos, com tudo, e mesmo assim a gente se mantém domado. E quando a gente tenta sei lá, causar uma revolução, um movimento que inspire as pessoas a lutar contra esse tipo de merda, a gente é caçado, é silenciado, é censurado. Então, porra, como é que a gente não enlouquece numa sociedade dessa? Novamente, a gente tem ciência de que projetos como a MK Ultra existiram e a gente não tá nem aí pra isso. A gente não cobra respostas, a gente não tá mandando esse bando de político americano se fuder. A gente não tá fazendo nada, a gente simplesmente aceita, de braços cruzados. Parece que as pessoas perderam a esperança. Ou simplesmente se tornaram egoístas demais para se preocupar com o que o futuro pode vir a ser. É uma coisa complicada, né? Uma coisa estranha. Sei lá. Eu acho que esse bloco foi curto. Foi só pra falar sobre isso mesmo. Sobre como as pessoas estão se tornando pacíficas demais. Simplesmente estão aceitando que a vida, que os governos, que os poderes, que a elite enrabe elas com força. E elas não fazem nada a respeito. Porra, o brasileiro deveria ter se revoltado com o governo há muito tempo. Eu olho pra época do impeachment da Dilma, por exemplo. Ali foi um exemplo de quando o brasileiro tava, claro, manipulado pela mídia e por alguns grupos, ele se movimentou. Mas ainda assim, é um exemplo de quando o povo brasileiro demonstrou estar cansado de alguma coisa. E agora a gente só aceita tudo. Tá tudo numa boa. STF. Será que eu posso mencionar o nome deles aqui? Talvez eu esteja me preocupando por besteira. Mas tem grupos como o Supremo Tribunal Federal, grupos da elite, que simplesmente censuram as pessoas, prendem elas, fazem tudo que elas querem com a lei, com a justiça e com
os cidadãos e a gente não faz nada, mesmo tendo ciência de que eles são criminosos. Pelo menos não de acordo com a justiça brasileira, mas de acordo com as morais da sociedade de cada pessoa. A gente tá claro que essa galera tá cometendo crime. Tá claro que são gente suja, gente imoral, gente doentia, que tá lá só pra consolidar a sua corrupção. E mesmo assim a gente não faz porra nenhuma. Eu acho que esse bloco foi isso aí. Foi falar sobre essa desgraça aí. Caralho, a criança ainda tá gritando. Mas enfim, é isso aí, velho. Essa é a minha revolta. Who won the match or scored the goal?
fish and you're the sea, 'cause I'm the apple and you're the tree. Inside each one of us is love. 'Cause I'm the fish and you're the sea, 'cause I'm the apple and you're the tree. I guess love is always just good for you. 'Cause I'm the fish and you're the sea, 'cause I'm the apple and you're the tree. Eu acho que esse conceito eu tinha observado, escutado na verdade, no podcast do Raj, da concorrência do Parabellum. Eu acho que foi no Politeísmos podcast, o podcast dele sobre paganismo e politeísmo germânico. Ele estava traçando um paralelo entre a guerra e o Ragnarok. E a guerra, Ele disse que a guerra não era necessariamente uma guerra travada fisicamente, uma guerra bélica. E sim, uma guerra poderia se tratar de guerras particulares, guerras pessoais que passamos no dia a dia, como, por exemplo, trabalhar para sustentar nossa família, sabe? Guerrear para defender nossos ideais, nossas vontades. Alguma coisa que importa para nós, sabe? Que nos guia. Batalhar diariamente para manter aquilo ou para conquistar algo. E esse conceito de guerra me deixou muito, muito, sei lá, encantado, sabe? E acabei percebendo que a vida do homem, no geral, é uma guerra extensa. Tudo que o homem faz, ou pelo menos a maioria dos homens fazem, é alguma espécie de guerra. E puta que pariu, velho. Criança faz barulho pra caralho. Eu acho que eu vou passar o podcast todo reclamando do barulho que essa criança tá fazendo. Mas enfim. O conceito de guerra que ele aborda me deixou fascinado. Porra. Todo homem vive numa guerra constante, pelo menos a maioria dos homens. Seja uma guerra pra poder alcançar algum tipo de status, algum poder, ou seja, simplesmente para defender seus ideais. Porra, vai dizer que, como o próprio Raj usou como exemplo, ter filho e educar eles nessa sociedade moderna cheia de paradigmas e ideais totalmente quebrados, não é uma guerra. É uma puta guerra. Viver conforme seus ideais, seja você cristão, pagão, ou sei lá, conservador, qualquer coisa que vai de encontro ao progressismo e aos ideais dos narigudos e ao globalismo, viver conforme seus ideais já é uma coisa muito difícil, já é uma guerra. Imagina passar esses ideais para uma criança. Então, esse conceito de guerras me deixou fascinado. E acabei traçando um paralelo de que todo homem, sem exceção, vive alguma guerra. E você, ouvinte, qual é a guerra que você vive atualmente? É uma guerra contra si mesmo, contra seus vícios, contra a sua má vontade? É uma guerra contra os outros para defender alguma coisa que você acredita, algo que você quer? Eu fiquei pensando nisso por um bom tempo e achei muito legal. Isso acaba, sei lá, validando o ponto de que o homem tá sempre em estado de conflito com alguma coisa e que o homem não foi feito para viver em paz. O homem, quando está em paz, não consigo mesmo, mas, sei lá, em paz com tudo, é um homem vazio, sabe? Um homem sem motivação, e um homem sem motivação não tem por que permanecer em vida.
Um homem sem motivação é o jovem moderno que a gente encontra em qualquer lugar. São motivações supérfluas, egoístas. Eles não estão guerreando por nada. Eles estão simplesmente vivendo para suprir os seus padrões consumistas e tudo mais. Toda essa baboseira que jovem quer e exige o tempo todo. Pseudo-liberdade, pseudo-representatividade, toda essa idiotice, né? Enfim, o estado natural do homem é a guerra. Ouvinte, sempre esteja em guerra consigo mesmo ou com algo, ou em nome de algo. Viva em prol de alguma coisa. Faça dessa guerra a sua motivação. Caso contrário, você pode acabar numa profunda depressão ou numa profunda falta de significado para sua vida. Isso vai acabar fodendo a sua cabeça de jeito. Nossa, vai te ferrar de jeito mesmo. Você vai ficar todo fodido. Um homem sem motivação é lixo. É inútil. Imprestável praticamente. Então, se você não tem nenhuma motivação ainda, adquira uma. Com certeza tem algo que você possa fazer. Nem que seja alcançar poder ou melhorar a si mesmo. Essa é a minha mensagem nesse bloco. Trave suas guerras. Encontre batalhas que valem a pena você travar. Isso é uma coisa que você vai ser recompensado no futuro. E vai estar sempre sendo combustível para você viver. Não perca a motivação. Esteja sempre em guerra. I'm sick to death of seeing things from tight-lipped condescending mamas little shoulders. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All by myself. Ain't got nobody else. Ain't got nobody else. No. I've had enough of watching scenes with schizophrenic, egocentric, paranoid prima donnas. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, big-headed politicians. All by myself. Ain't got nobody else. Ain't got nobody else. No. I should hate you, but I hate to lose you. I don't want you. I'm sick to death of seeing things from tight-lipped, condescending mamas little shoulders. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All by myself. Ain't got nobody else. Ain't got nobody else. Ain't got nobody else. Chegamos ao último bloco desse maravilhoso podcast. E o que é que eu posso falar? Eu queria falar que peço perdão por não ter deixado mensagem secreta no final do último episódio.
é um ritual e eu falhei com, com vocês e com o meu ritual. Peço sinceras e humildes desculpas. Porra, quase falo de culpas. Porra, eu tenho um problema de fala, é perceptível, né? Acho que sim. Pois bem, o que mais eu tenho pra falar? Assim, deixa eu contar a história de como eu fui contratado para o Nova Vertente sendo um ninguém, tá ligado? Eu acho que todo mundo que tá aqui apresentando podcasts tinha algum podcast previamente. Ou tinha algum canal, algum meio de produção de vídeo. Eu nunca tive nada disso. Já tive sim isso aqui. Não vou relembrar. E, enfim. Eu originalmente tinha sido contratado para gravar um podcast de terror, contando histórias com efeito sonoro e tudo mais. Vocês já perceberam que minha edição no podcast é acima da média, pelo menos. Eu não sei se é boa, mas eu tento sempre editar a sonoridade pra ficar acima da média. E esse podcast de terror ia ser todo ambiente, ia ter uma ambientização muito bem elaborada, ia ser todo tematizado, tudo mais, ia ser uma coisa muito legal. Só que o NVP deu aquela merda ali e o Hernani me pôs pra fazer o vertente musical. E eu falei, esse nome não é a minha cara, achei uma merda. Já vou chegar botando o pau na mesa e falo, não, vou mudar o nome. Eu vou mudar o nome e a identidade visual dessa merda aqui. Vai virar Rádio Solitária do Sr. Sandman. E foi assim que esse podcast de merda surgiu. Surgiu de uma ideia do Hernani, que eu adulterei e agora tornei minha. Enfim, eu tenho uma demo. Ué, tá, notificação. Eu tenho uma demo desse podcast de terror salva, se vocês quiserem. Algum dia eu solto no canal pessoal. E é isso, acho que é uma ótima forma de acabar o podcast de hoje, não trazendo nenhum assunto relevante e apenas contar uma historinha breve de como eu tenho esse podcast aqui. E, sei lá, atiçar as pessoas a quererem escutar o podcast de terror, ou pelo menos a demo dele. Bem, chegamos ao fim da Rádio Solitária do Sr. Sandman de hoje, dia 15 de abril de 2022. Tenham uma boa noite, meus caros ouvintes. E se vocês gostaram desse álbum, não se preocupem. A Rádio Solitária 6.5. Acho que esse aqui é o episódio 6. O próximo vai ser 6.5, enfim. O 6.5 vai ter a continuidade desse álbum com o resto das outras músicas. Se vocês gostaram, não se preocupem, vai haver mais. Eu vou deixar o link do álbum na descrição para vocês ouvirem. Espero que tenham curtido o episódio de hoje. Eu fiz assim, sem elaborar roteiro nem nada, só tô falando aqui o que eu penso, o que eu tive de ideia. E eu gostei, achei o resultado bom. Falei muita merda, mas achei o resultado bom. Até a próxima, meus magnânimos ouvintes. Fiquem com Deus, ou seja lá a sua crença. Até a próxima sexta, então. E é isso. Eu não sei, eu tenho que escrever um encerramento oficial da Rádio Solitária. Assim como tem uma abertura, eu acho que precisa de um encerramento, né? Porque, sei lá, é meio estranho. Parece que tá faltando alguma coisa. É foda. Eu pensaria em algo, So just remember the street fiend scene, Queen. Okay? Here we go then. Okay, ready? 1, 2, 3, 4.
tell her that I'd rather be alone. She gets the car and says she'll be driving home. Slips on something cool. She lets me kiss her when she goes to room. I tell her that I'd rather be alone. She gets the car and says she'll be driving home. Hoje tem mensagem secreta, hein? Acharam que não? Acharam errado, otários. Vamos pensar na mensagem secreta legal. O engraçado é que eu elaboro tudo na hora e às vezes fica uma merda. Por isso que a qualidade desse podcast é que nem, sei lá, uma montanha russa. Às vezes tá lá no alto e depois despenca. Mas despenca numa velocidade extrema assim. Aí vai voltando lentamente. Aí quando tá bom de novo, volta pro lixo. Tá, deixa eu ver aqui logo um código legal. Vou parar de enrolar. Eu acho que o código secreto de hoje vai ser: devolvam os villagers. Devolvam os villagers. Vai ser isso aí. Por que devolvam os villagers? Bem, não sei, eu achei engraçado pra caralho. Não, melhor ainda, devolvam os Beatles. Acabou. É isso, o código secreto vai ser: devolvam os Beatles. E até a próxima, meus magnânimos ouvintes.